Há 600 anos atrás, os europeus acreditavam que esse era o fim do mundo. Estou sentado agora na última parte de terra da Europa, literalmente onde a terra acaba. Hoje em dia é um lugar normal, mas na época ninguém de fato sabia se a terra era redonda ou não. Não haviam provas concretas, então as pessoas pensavam que aqui terminava tudo. Até que em 1521, Fernão de Magalhães deu a primeira volta ao mundo, saindo de Portugal, dando pequenas paradas no Brasil, atravessando a América do Sul pelo Estreito de Magalhães, que leva esse nome em homenagem a ele, cruzando todo o Pacífico até chegar na Ásia. E dessa maneira ele provou que a Terra era de fato redonda. E a curiosidade mais importante, ele era um português. O que acontece é que os portugueses foram extremamente corajosos durante a história. Imagina, cara, além de descobrirem que a Terra era redonda, os caras foram para muito longe, descobriram o Brasil, descobriram outros países na África, outros países na Ásia, os caras, navegaram para muito longe. E tudo isso usando caravelas que eles mesmos inventaram e também rotas marítimas que eles mesmos inventaram. Incrível! Portugal é um país extremamente pequeno, mas com pessoas muito grandes. Só que eu não estou aqui para falar do passado, cara. Estou aqui para falar do presente. E esse aqui é um país com muitas contradições. Ele é um país muito barato para os turistas, mas muito caro para os locais. Ele é um país que aceita muitos estrangeiros, enquanto os seus jovens saem daqui para procurar uma vida melhor lá fora. Ele é um país com mercado imobiliário extremamente caro, enquanto existem milhares de casas abandonadas. E é uma para uma pessoa sobreviver bem aqui? A partir aí dos 1.300. 1.300, ou seja, quase que o dobro do salário mínimo. Para viver bem, sim. 1.300 euros seria o mínimo para você viver bem. Mas de acordo com a matéria do Jornal Público, mais da metade dos portugueses recebem menos de 1.000 euros por mês. O que é curioso, porque muitos brasileiros saem do Brasil pelo mesmo motivo. Eles não conseguem dinheiro suficiente para viver bem. Deve ser muito ruim você sair do Brasil e enfrentar o mesmo problema do outro lado do oceano. Então por isso que eu decidi ir até a cidade que é considerada um Brasil aqui em Portugal, Braga, no extremo norte, para investigar sobre isso. Bom, um lugar extremamente calmo, muito tranquilo, com vida muito pacata também, mas ao mesmo tempo é uma cidade grande, com coisas para fazer. E aqui é um ótimo lugar para as pessoas que vêm, por exemplo, para se aposentar, porque é um lugar extremamente plano, ou seja, se você é idoso, você não quer ficar subindo escada, igual lá em Lisboa, por exemplo. Mas enfim, Braga tem 200 mil habitantes, e 15 mil deles são brasileiros. Coisa boa de Braga, as pessoas vêm para cá. Aqui em Braga e em Portugal inteiro, você consegue ver um problema que está estampado na cara de todos e que também favorece o aumento aí do custo de vida: as casas abandonadas. Casas simples, robustas, mal localizadas, bem localizadas no país inteiro. O problema é gigante. Existem mais de 730 mil casas abandonadas em Portugal. Portugal é o segundo maior país da Europa em número de casas abandonadas, perdendo só para a Espanha, cara. Isso acontece porque entre os anos 1986 a 2007 se construíram mais de 80 mil casas aqui em Portugal. Isso é mais ou menos uma casa a cada 5 minutos. E também o proprietário das casas não tem obrigatoriedade nenhuma de dar uso a elas. Então sai totalmente de graça para ele deixar as casas assim nesse estado. O que é muito contraditório num país que os preços dos aluguéis estão aumentando bastante. É totalmente controverso esse número de casas abandonadas em um país onde os aluguéis são tão caros. Em Porto, onde eu moro, existem muitas casas abandonadas mesmo no centro. Não só abandonadas, mas destruídas. Um cenário meio que pós-apocalíptico logo no centro da cidade. Preços altos. Esse é o grande problema de Portugal hoje em dia. E esse problema se reflete na sua capital acima de tudo, Lisboa. Então, dirigi até o sul novamente para ver isso de perto. Há mais de 300 anos atrás, Lisboa viveu uma das piores catástrofes que uma cidade pode viver. No mapa das placas tectônicas, você pode ver que a placa africana passa extremamente perto de Lisboa. Então, às 9h30 da manhã, no dia 1º de novembro do ano de 1755, duas placas gigantescas se chocaram, causando um terremoto de magnitude 8,5, um dos piores terremotos da história da Europa. Lisboa ficou completamente devastada. Haviam relatos, inclusive, que os tremores duraram mais de 7 minutos, cara. Então as pessoas, para sair dos tremores,
correram para áreas abertas, como essa aqui. Só que mal elas sabiam que a catástrofe tinha apenas começado. Em menos de 40 minutos, um tsunami causado pelo terremoto devastou a cidade por completo, porque, como você pode ver, Lisboa fica bem de frente ao mar. E esse tsunami foi tão poderoso que houveram relatos que as ondas dele chegaram até o Brasil. Lisboa, então, que era uma das cidades mais desenvolvidas daquela época, virou completamente ao avesso. Mas o pior é que a catástrofe ainda não parou por aí, cara. Como aquele dia era o dia de Todos os Santos, haviam velas então para comemorar aquele festival religioso por toda a cidade. E com terremotos, tremores e as velas caindo no chão, ocasionou um fogo que se espalhou pela cidade inteira. O fogo durou por cerca de 5 dias. E Lisboa, então, que na época tinha mais ou menos 200 mil habitantes, viu 30 mil deles morrer em apenas um dia. Mas como eu falei pra caramba, segundo esse relatório da FMI, os aluguéis em Lisboa duplicaram de preço nos últimos 10 anos. Isso é a maior alta da Europa inteira. Mas o que os portugueses acham disso? Então conheci esse português que abriu sua casa para me mostrar como ele vive e o que ele acha dessa situação toda. Tá, então esse aqui é um dos quartos. Esse aqui, quanto que seria um quarto desse aqui para pagar? Então, isto vai ser um preço especial porque nós, pronto, alugamos a casa toda, nós pagamos 300. Não. Até agora conseguimos ver que o problema está claramente no salário baixo e os preços altos. Preços esses que foram muito impulsionados pela vinda de quem vem de fora. Mas e se você for morar em uma cidade pequena? Será que seria a mesma coisa? Por isso eu fui para uma cidade que não está no radar de nenhum turista para ver isso. Por isso eu escolhi Pombal. É uma cidade que você provavelmente nunca ouviu falar e que você provavelmente nunca vai visitar na sua vida. Uma cidade no meio de Portugal, literalmente no meio de Portugal, que praticamente ninguém vem para cá. Pombal tem 16 mil habitantes apenas e parece que a vida aqui é bem simples. Então, vamos ver como é que é essa cidade. Existem muitas cidades pequenas assim em Portugal. Isso porque a maioria da população portuguesa se concentra perto da costa. As grandes cidades estão perto da costa. Lisboa, Porto, Lagos, todas essas que visitei, praticamente tem uma praia ali do lado. Olha que legal, cara. Você aqui no meio da praça da cidade, você tem um lugar aqui para os caras botar aqui e botar o tênis. E também você tem um lugar aqui que, tipo, o falecimento das pessoas que morreram aqui em Pombal. Então, se alguém aqui morreu recentemente, os caras botam aqui no mural. Interessante, né? Bom, como Pombal é um lugar pequeno, as casas aqui também são muito mais baratas. As casas que os caras estão vendendo, por exemplo, 147 mil euros, 125 mil, 194, algumas são mais caras, de 160, 600 mil, mas você pode ver que a média do preço aqui é muito mais barato comparado com cidades grandes. Então, provavelmente, o aluguel aqui deve ser extremamente mais barato também. Aqui realmente os preços são bem mais baratos, mas por ser uma cidade pequena, aqui não tem muita oportunidade. Só que deixa eu compartilhar uma parada muito legal aqui para vocês. Essas cidades pequenas e também as grandes aqui em Portugal trazem uma sensação de segurança muito boa. Portugal é um país extremamente seguro, cara. Então eu vou pegar essa oportunidade para falar o quanto que Portugal é um país muito seguro. Portugal é o 7º país mais seguro do mundo e também é o 7º país mais pacífico do mundo. Ou seja, tu não vai ter nenhum problema de insegurança aqui nesse país. Em 2021, Portugal registrou 85 homicídios apenas. Não são 85 mil homicídios, são 85 homicídios apenas. Nesse mesmo ano, o Brasil registrou 45 mil homicídios. É claro que a população do Brasil é 21 vezes maior do que Portugal, mas os números não são proporcionais, cara. E os crimes mais cometidos em Portugal são violência doméstica e roubo de carros. E as cidades mais afetadas por crimes são Lisboa, Porto e Setúbal, que são cidades mais grandes. Você consegue concluir que Portugal é um país extremamente seguro. Um país seguro, bem localizado, cheio de belezas naturais e barato, claro que iria atrair estrangeiros. E é exatamente por isso que Portugal virou vítima do seu próprio sucesso. Mas também temos que concluir que depois de 2020 o mundo inteiro ficou caro, não só Portugal. Acho que essas são coisas na vida que nunca mudam. As coisas ficam mais caras, você envelhece, políticos nunca são bons. O importante é você viver o momento, porque sempre vai ter algo errado acontecendo. Esse foi o vídeo controverso sobre Portugal e te espero no próximo lugar.